Olá, mulher maravilhosa, tudo bem com você? Olha só, eu pensei bem e eu senti que eu precisava gravar um vídeo por dia para conversar com vocês aqui. Por que um vídeo por dia? Porque eu tenho recebido no meu e-mail, quando vocês assistem o vídeo que eu dei de presente para vocês sobre as 5 formas de lidar com o luto na perda do seu bebê na gravidez, no parto ou no pós-parto. Nesse vídeo eu peço para vocês responderem o e-mail, né, e me enviar uma mensagem no e-mail. E aí eu tenho recebido tantas histórias, tantas pessoas incríveis, tantas mulheres com formas de lidar diferente, com desafios tão absurdamente assim reais e compreensíveis, né, de se ter, que eu falei, não, eu preciso responder essas mulheres, cada uma dessas mulheres. Eu estou recebendo muitos e-mails, muitos. Então, pode ter certeza que se eu não responder o seu e-mail pessoalmente, assim, exatamente o seu e-mail, porque eu vou falar os nomes aqui, pode ter certeza que eu vou responder pelo menos uma pergunta com aquele assunto e que vai ajudar você a resolver o seu momento do luto, a situação que você está passando na sua perda, após a sua perda. Então, a primeira pergunta que eu quero responder é da Jussara. Jussara, um beijo para você. Ela me conta a história dela aqui com detalhes. E aí ela se mostra bastante ansiosa. Super normal, tá, gente? A mulher que não se sente ansiosa para entender o que está acontecendo com ela nesse momento, ela está vivendo um momento errado. Ela não está vivendo um momento da forma correta. Porque o correto mesmo é se sentir assim. Ela fala que ela está muito confusa, que ela não está preparada para viver, que ela não sabe como se relacionar com o marido porque ele é mais fechado. Ela me fala diversos detalhes. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi ela falar assim para mim. A pergunta dela mais específica foi essa. Mas Carol, que loucura é essa de falar para eu sentir, para eu chorar? Eu adorei que ela usou uma expressão que eu falo. Gente, que loucura é essa? Para chorar, para sentir tudo que eu tenho que sentir. Aí ela fala, por exemplo, eu não senti raiva de ninguém. Eu sinto pena de mim mesma. Eu sinto piedade de mim mesma. Mas ninguém errou, eu não consigo ver culpados. Gente, olha só que interessante isso. Ela começa falando sobre o relacionamento do marido, que tá difícil, ela desabafa muito. E aí, quando ela toca nesse assunto, que ela tem que sentir tudo que ela tem que sentir, ela não obrigatoriamente tem que sentir, por exemplo, raiva por ter perdido o filho dela. Ela não tem que ter a fé dela abalada por causa disso. Mas por que eu tô falando isso? Eu vou explicar. Tem um vídeo que eu postei aqui que eu falo sobre a necessidade de sentir. Gente, sentir é algo que ninguém aprende a fazer. Porque, na verdade, a gente sente desde quando a gente nasceu. Quando você nasce, quando você nasceu, bem possivelmente você chorou. Por quê? Você veio para um mundo de inúmeras possibilidades. E uma dessas possibilidades é que lá dentro era fechadinho, era quentinho. E uma dessas possibilidades que você encontrou aqui nesse mundo é conviver com luzes, com sons, com cheiros estranhos, às vezes na sala de cirurgia. Então o que o bebê vai fazer? Ele tem que chorar. Eu não quero. Eu não quero isso não. Eu vou voltar para aquela barriga, estava tão gostoso. Aquela casinha lá era muito melhor. E aí o que acontece? Quando eu digo para você sentir tudo o que você tem que sentir, é para você entender a real importância que tem na vida de uma pessoa se ela faz o que ela está pedindo para fazer, o que o organismo dela ali naquele momento está sinalizando para ela fazer.
Muitas pessoas confundem isso com depressão, né? Se a pessoa chora muito, se a pessoa, ai, ela tá depressiva. A primeira coisa que eu preciso falar, assim, antes disso, é que luto, gente, ponha isso na sua cabeça. Luto não é depressão. Não é. Luto é um estágio, é um momento da sua vida. Então, quando eu falo para você sentir tudo, tem mulheres que sentem muita raiva. Tem mulheres que sentem a fé abalada, como eu disse. Já tem mulheres que sentem a necessidade por talvez, uma capacidade alta dela de resiliência, né, de sobreviver a situações desafiadoras e muito conflituosas dentro dela. Se ela tem essa capacidade, ela vai querer se forçar a levantar da cama todos os dias, ela vai querer tomar o banho dela no horário que ela gosta, ela vai querer manter uma rotina. A verdade é que você tem que perceber e valorizar o que você tem aí dentro para elaborar. Por exemplo, se você acordou em um dia e sentiu que você está cansada, está difícil demais, está mal-humorada, é quase assim um socorro mundo, deixa eu voltar ali para debaixo da coberta que eu não estou disposta para nada, eu não estou disposta para cumprimentar ninguém, eu não estou disposta para nada. Se você está sentindo isso após a perda do seu filho ou da sua filha, quem é o Papa para vir falar com você que você está certo ou errado de estar deitado naquela cama e ficando quieta e enfim. Ninguém tem que ditar a regra de como você tem que ficar ou não. Ninguém. E você também não tem que se preocupar em se mostrar feliz ou triste ou qualquer coisa para ninguém. Mas você tem que entender a importância de sentir o que você está sentindo e nomear o que você está sentindo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma psicóloga que atendo mulheres e mães, faço um trabalho íntegro e assim, com toda a humildade do mundo que eu vou falar, mas com excelência para todas as minhas pacientes. E elas podem confirmar isso para vocês, tem muitas delas aqui. Então, eu faço isso com toda a maestria, mas quando eu perdi meu filho, mesmo eu sendo psicóloga, terapeuta de mulheres em luto, na época eu não era, vocês sabem, né? Eu fiz uma transição de carreira. Mesmo nesse sentido, mesmo sabendo toda a teoria psicológica, é isso que eu quero explicar para vocês, muitas das vezes eu não me permitia sentir. Eu achava que eu tinha que ser forte. Eu achava que eu tinha que levantar da cama, que eu tinha que procurar um diagnóstico muito rápido para acalmar minha dor, porque eu achava que se eu soubesse do diagnóstico rápido, eu ia conseguir ficar melhor e uma próxima gestação ia ser mais tranquilo, porque eu sabendo o diagnóstico eu podia cuidar. É claro que isso te deixa mais tranquila, mas isso vai te deixar mais tranquila na hora certa. Você não tem que procurar fazer tudo, você não tem que, entende? Na verdade você não tem que nada. Você não tem que nada, você está sobrevivendo. É uma questão de sobrevivência. Uma mãe que perde um filho, ela está respirando quando ela lembra de respirar. Porque para ela está tudo tão grande aqui dentro, está tudo tão difícil, que respirar se torna algo doloroso. Elas questionam o tempo inteiro. Gente, mas como que meu filho foi embora e eu continuei aqui? Como que eu vou sobreviver? Eu estava preparada para viver uma situação e agora eu estou vivendo outra. Como que vai ser isso na minha vida? Para ela é tudo tão difícil que se ela não sente o que ela está sentindo e se ela não vive o momento dela, seja ele de raiva, de inveja, tem inveja. Carol, eu não quero sentir inveja, isso é horrível. Eu vejo mulher grávida na rua e eu morro de inveja. E assim, eu não quero fazer nada mal com ela, mas eu queria muito estar igual a ela, esperando meu bebê ainda e conseguindo parir meu bebê, ter meu bebê nos braços. Mas não é possível, eu não quero sentir isso. Não, eu não sinto. Não, eu não senti
sentir inveja, eu não sinto inveja. Por que você não vai sentir inveja? Você é uma mulher, você é humana, você não é perfeita. Nenhum de nós somos perfeitos e nem temos que ser. Quando você reconhece um sentimento como a inveja, que é um sentimento que é uma emoção assim que você não quer sentir, quando você reconhece ele, você nomeia ele, você perdoa ele, você se auto-perdoa. Porque você entende que naquele momento você não queria estar vivendo a dor que você está sentindo. Então, como não ter inveja? Como não ter vontade de estar na pele daquela mulher? Você vai para sua cirurgia não, desculpa. Você vai para sua consulta pós-parto, da perda do seu bebê, ou na sua consulta pós-curetagem, ou na sua consulta após perder seu bebê na UTI. Né? Consulta pós-parto, após perder seu bebê na UTI. Ele sobreviveu ali e você vai voltar no seu ginecologista obstetra. Aí você tá ali naquela sala, junto de várias mulheres com bebês, desculpa, de novo, junto com várias mulheres com bebês. E aí você pensa, por que que eu não mereci? O que que eu fiz de errado? Quem fez o que de errado para eu não ter o meu filho? Que raiva! Que raiva, não dessa mulher. Essa mulher é uma mulher abençoada, tá feliz, enfim, tá vivendo a maternidade que ela sonhou. Mas por que que aconteceu comigo? Eu lembro que eu perguntava isso demais. E era tão revoltante dentro de mim porque eu não encontrava respostas. Mesmo tendo toda a teoria, mesmo sabendo exatamente tudo. Eu brinco com as minhas pacientes que têm alguns momentos da maternidade, eu brinco falando bem a real, bem a verdade com elas. E elas super se reconhecem nisso. Eu brinco com elas que quando eu tô com meu filho, quando eu apoio meu filho em alguma coisa, quando eu exijo dele alguma coisa, quando eu converso com ele frente a frente, é como se eu rasgasse o diploma, sabe? De terapeuta familiar. Porque quando é com a gente, é completamente diferente. Então, assim, ninguém sabe o que você está sentindo. Só você está sentindo. Então, quando eu falo que você tem que sentir tudo o que você tem que sentir, é você abraçar esses sentimentos. É você se entregar ao que você está vivendo, em sua totalidade. Se em alguns dias você sentir que você está mais forte, vai lá e faz o que você gosta. Vai fazer um almoço que você gosta, vai fazer... Beleza, nesse dia você conseguiu. No outro dia, se você acordar e não quiser fazer absolutamente nada, ver ninguém, escutar nada, nada vai te consolar, só você, seu edredom e seu travesseiro, é ali que você deve ficar. Entendeu? O que é sentir? Permitir sentir tudo o que você tem para sentir? Porque existem relatos de mulheres também, gente, que vocês vão entender o que eu falo. Que inclusive tem vários e-mails também. Que elas falam assim, Carol, eu não tô chorando mais, mas eu sinto que eu tenho que elaborar muita coisa. E eu não sei fazer isso sozinha. E aí elas falam, eu sinto que eu tô feliz, eu sinto que eu tô chegando na aceitação. Mas aí vem uma pessoa, uma pessoa da minha família falar sobre a minha perda, falar sobre qualquer coisa. E aí parece que meu dia acaba, parece que tudo acaba, parece que as coisas não vão pra frente, fica aquela coisa. Aí eu retorno pra ela assim, mas será que já é momento de querer ser feliz? Será que já é momento de querer passar para alguém uma realidade que você não está vivendo? Uma coisa que eu aprendi com a vida, gente, é que a gente tem que ser honesta com todo mundo, óbvio, mas principalmente
com você mesma, com a gente mesma. Se você não é honesta com seus sentimentos, se você não permite essa pausa para fazer o que o seu organismo está ali pedindo para você fazer e você não faz, você não consegue sair da dor. Você não consegue sair da revolta. Você não consegue sair do momento da inveja. E esses sentimentos são tão difíceis de lidar. E se você entendesse a importância de vivê-los em sua totalidade, porque é dessa forma que você vai encontrar o caminho, não da cura, porque luto não é doença, tá? A gente só leva a cura, só chega à cura para o que é doença. Pode existir casos de depressão, de um luto mais complicado, de um luto terrível, pode, existem muitos casos, mas não é esse o caso, entende? Não é a maioria dos casos. Se todas as pessoas do mundo perdessem o bebê ou perdessem alguém especial, se naquele momento elas entrassem em depressão, a gente não conseguiria fazer nada nessa vida. Mas o luto, ele tem que ser vivido. Ele tem que ser acolhido. Ele tem que ser uma pausa na sua vida. Não é momento ainda de resolver nada. Eu não estou falando para você ficar apática, não questionar sua médica ou seu médico do que pode ter acontecido. Não, claro que não. Viver o luto traz essa possibilidade, traz essa necessidade, aliás. Você quer saber o porquê, você quer entender o porquê. Você se informa hoje na internet, todas as pacientes que eu tenho, quando elas vêm com um problema, elas já chegam para mim, Carol, olha só, eu tô ansiosa, mas sabe o que acontece? Eu sei que você vai falar isso para mim, vai falar aquilo, vai não sei o que, você vai... Às vezes as pacientes todas já vêm informadas. Então o médico ele tem que estar preparado quando uma paciente faz um pedido de exame, por exemplo. Ele tem que estar preparado. Não, eu não vou te dar o exame porque você não tem isso, você é nova, não aconteceu isso com você. Eu era nova também quando eu perdi meu filho e nem por isso eu deixei de sofrer uma doença, uma condição de trombose, que foi o que fez eu perder meu filho, né? Trombofilia. Então, assim, você quer saber? Você está passando por uma necessidade ali de resposta. O que você quer naquele momento? A resposta rápida. O que você quer naquele momento? A cura para o luto. Porque você ainda acha que é depressão, o seu luto. Você não entende que é um momento da sua vida. O que você quer naquele momento? Talvez procurar um psiquiatra para acalmar sua dor. Porque você precisa voltar a trabalhar, porque você precisa cuidar da casa, porque você tem outros filhos para cuidar. Não é assim. Não é assim que funciona. E eu vou falar para vocês com conhecimento de causa, não só como psicóloga, mas como experiência. Eu não dei pausa para sentir o que eu tinha que sentir. Eu não consegui me aquietar. Eu fui muito ansiosa. Tudo bem ser ansiosa, tudo bem. Mas a ansiedade não podia, naquele momento, me atrapalhar a sofrer, a viver. Eu tinha que viver aquilo. Eu não vivi no dia que eu tinha que viver, na semana que eu tinha que viver, que eram semanas pós-parto. Eu só pensava em diagnóstico, em não sei o que. Eu tenho que correr com isso, eu tenho que fazer isso. E eu não vivia. Sabe o que me aconteceu? Eu tive outro filho, engravidei novamente, e tive
depressão na gestação. E tive crise de pânico na gestação. Por quê? Porque eu não respeitei meu momento. Eu achava que eu tinha que ficar boa rápido. Eu tinha vergonha de ter perdido meu filho. Para mim, era um absurdo. Minha avó pariu 19 filhos. Como é que eu ia perder um filho? Que absurdo. Eu queria saber os culpados. Eu queria tudo. Mas eu não parava. Era meio que colocando vários motivos para não sentir, para não parar e pensar no horror que era aquilo que estava acontecendo comigo, na dor que eu estava sentindo. Então eu me distraía, procurando no Google o motivo, eu me distraía, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E aí eu não parava para sentir. Era duro, penoso. E aí na gestação do meu segundo filho, do Rafael, eu tive que conviver com essa realidade da forma pior. Porque eu não conseguia, de forma alguma, eu lembro como se fosse hoje, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo, com detalhes sobre a história, minha história de perda. Eu não conseguia curtir minha gravidez. Eu não conseguia me vincular com aquele bebê novo. Eu queria tanto um bebê, eu queria tanto, mas eu não conseguia me vincular com ele, eu não conseguia pensar nele de uma forma positiva, de uma forma assim, vai dar tudo certo, não é porque aconteceu com uma história que vai acontecer de novo. Eu não esperei um pouco para engravidar, pelo menos os 6 meses que a médica me pediu. Eu engravidei 3 meses depois. Aí vocês me perguntam, mas Carol, você não esperou porque você estava ansiosa? Você não esperou porque você queria substituir seu filho? Você não esperou? Eu não esperei porque eu tinha na minha cabeça muito forte, até no meu vídeo, meu segundo vídeo aqui do YouTube, se vocês procurarem aí, eu falo. Eu lembro que eu falava assim, eu não quero me fazer de vítima. Eu não sou vítima. Eu não quero me fazer de vítima. Como se ser vítima fosse o problema. Eu queria passar uma imagem para minha mãe que eu estava bem, para não preocupar minha mãe. Eu queria passar uma imagem para uma amiga que eu estava bem, porque eu não queria conversar com aquela amiga. Eu me desviava a todo tempo de tudo que ia me fazer bem, de tudo que ia me fazer pensar na minha realidade e que ia me trazer uma nova realidade. Eu não estou preparada para ser mãe ainda, após essa perda. Eu preciso esperar mais um pouco. Eu quero curtir a minha próxima gravidez. Eu não conseguia pensar assim. Pelo simples motivo que eu achava que se eu tivesse meu segundo filho, eu sabia que ele não ia substituir o João. Eu sabia. Não porque eu sou psicóloga, eu sabia, era meu filho, ele tinha nome, tanto que eu escolhi outro nome para outro momento, para outra criança. Mas eu não esperei, Um filho não substitui de fato o outro. E na minha cabeça, naquela época, eu achava que ter outro filho, que viver a maternidade que eu tanto estava querendo naquele momento, era a resolução dos meus problemas naquele momento. Só que não era. E naquela época não tinha muitos grupos de apoio, não existia psicólogo especialista, né? Como eu falo muito aqui. Existia, mas não especialista em gestação, sabe? Em obstetrícia, psicologia obstétrica, com foco em luto perinatal e parental. Então, eu fui na terapia, tudo foi bom. Mas tudo que a psicóloga falava também era como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Olha a situação. Eu queria viver a maternidade, eu queria, e só isso passava pela minha cabeça. Aí vocês me perguntam, eu arrependo?
de ter atropelado um monte de etapas, um monte de momentos, de não ter sentido tudo que eu tinha que sentir no momento que eu tinha que sentir? Arrependo. Eu não arrependo, a única coisa que eu não arrependo no meio disso tudo é do meu filho, de ter tido o Rafael. Mas eu me arrependo de ter tido o Rafael e de não ter vivido a gravidez que eu queria ter vivido com o Rafael. Eu me arrependo de ter depressão de saber que eu tive depressão pós-parto, não porque eu tive depressão pós-parto pelo parto. Não foi um puerpério doente por conta das questões gestacionais. Não, foi um puerpério doente porque eu não senti tudo que eu tinha para sentir na época certa, quando eu perdi meu filho. Eu tinha crises de pânico durante a gravidez. A cada ultrassom que eu ia fazer, eu enlouquecia. Eu enlouquecia. A cada exame de sangue, a cada qualquer possibilidade, sejam elas mais remotas, exemplo. A gente sabe, a ciência comprova hoje que cordão enrolado no pescoço não é indicativo de cesárea e não mata bebê dentro da barriga. O bebê ele não respira dentro da barriga, ele recebe oxigenação e nutrientes através do cordão umbilical. Então, se ele enforcar, se o cordão apertar o bracinho, o pescoço é a mesma coisa. Isso não vai matar o bebê. E eu lembro que o Rafael tinha uma ou duas circulares de cordão enrolado no pescoço e aquilo para mim era um horror, que não é possível, que até isso eu ia passar e tudo. E a minha médica, Carol, ele não vai morrer. A ciência já comprova isso, cordão enrolado no pescoço, o bebê não morre. Isso é uma desculpa que vários médicos têm para fazer cesárea, mas nem isso é indicação de cesárea. Então, assim, e eu me arrependo muito de ter feito tudo atropelado, tudo de uma forma sem orientação, sem nada, porque é isso que eu falo tanto para vocês aqui, é isso que eu quero convidar sempre vocês para conversar. Porque realmente não é fácil passar por isso sozinha. E eu não quero e não vou deixar você passar por isso sozinha, entende? Eu não vou, porque isso não é justo. Você não foi ensinada a viver um luto. Eu preciso te ensinar. Eu preciso que você internalize as minhas palavras de uma forma que você compreenda que essa é a sua história. E você é capaz de viver essa história. Ela é dolorida? Ela é dolorida. Dentro dela tem sentimentos e emoções horríveis? Tem. Você precisa se orgulhar de ter sentido inveja? Não. Mas você também não tem que ter vergonha ou receio de sentir isso, não. É humanamente compreensível ter inveja. Você não vai sentir essa inveja pro resto da sua vida. É um momento. Se perdoa. Abraça você mesmo, pega em você, cuida de você, entenda que você é única, sua história é única, sua família é única. Você vai conseguir superar a dor da perda. Você vai ter dia, vai ter um momento para isso. Mas você vai o dia que você sentir tudo. Entendeu, Jussara? Entendeu, maravilhosas? Deu para vocês internalizarem um pouco essa explicação mais mastigadinha? Olha só, estou há quase 30 minutos aqui conversando com vocês. É isso. Eu vou sempre fazer esses vídeos aqui. Eu vou sempre abrir essa câmera agora e bater um papo com vocês. Às vezes o vídeo vai ser maior, às vezes menor. Mas eu sempre vou trazer para vocês questões muito importantes de você entender e de você viver. Tá bom? Então é isso, maravilhosos. Beijo. Fiquem bem. Tchau, tchau.